Vamos lá, o que você achou dessa escolha realmente, esse martelo batido de Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber, hein? O que a gente vê é que o mundo político conseguiu fazer o universo jurídico, o universo do STF, do MP, se enquadrar de novo ao que eles querem. É uma grande vitória da lógica política de ocupação do poder e não dessa lógica técnica. A gente teve o Supremo Tribunal Federal com uma atuação muito agigantada, né, nos últimos tempos. E agora a gente vê que isso está retroagindo. Por quê? Nós vamos ver muita gente focada na ideologia do Paulo Gonet, né? Muita gente vai falar da ideologia dele, que não confunde com a do governo, mas o Paulo Gonet é o procurador-geral da República que todo político sonha. Ele é, como dizia o Josias, é aquele tradicionalzão, é aquele que não vai mexer grandes coisas, não vai incomodar o mundo político mais do que o estritamente necessário. É alguém que, vamos dizer, se moldou a esse esquema que as coisas são no Brasil. Não estou falando de esquema de corrupção, gente. Estou falando de dinâmica de poder, em que o mundo político é quem escolhe, você fica ali, quando a coisa passa demais do normal, se age de alguma forma, mas se não for esse atropelo todo também, se der para segurar, se der para ficar no deixa como é que tá para ver como é que fica, o pessoal fica também, como a gente viu aí durante o período eleitoral. Ele fez assim, que se espera que fará assim. E no Supremo Tribunal Federal, a gente tem mais uma vez uma grande vitória do mundo político. Porque quanto mais a imagem pública do STF ficar uma imagem de que ele é um tribunal político, mais frágil ele fica diante da população e mais forte os políticos ficam. Então, o Lula já indicou o advogado pessoal dele, agora ele vai indicar alguém que, apesar de ser juiz de carreira, de ter, acho que o Dino ficou 12 anos como juiz federal, apesar dele ser um juiz de carreira, que é uma reivindicação da população para o STF, ele é uma figura política muito proeminente. Ele é eu arrisco a dizer, ele é o ministro do Lula que mais influência política tem no noticiário, que mais aparece, que mais fala. Então ele leva, vamos dizer, essa aura para lá de ser político. E isso vai fragilizar ainda mais a imagem do STF. É muito significativo que se fique meses sem fazer escolha, e a escolha é feita justo ali, em seguida, da questão da morte do preso do 8 de janeiro, e da questão do outro, que ficou 10 meses preso, e era um morador de rua, que apanhou dos manifestantes, não tinha nada a ver com peixe. Logo depois disso se faz a escolha. Para o mundo político, é muito interessante você ter o judiciário enfiado no seu quadrado, que é o que se tenta fazer agora. Enquanto está todo mundo lendo aí lulismo versus bolsonarismo, não tem isso. Para o mundo político, o judiciário muito gigante é muito perigoso. E a gente está vendo mais um avanço em, vamos dizer, deixar a imagem do judiciário politizada junto à população, o que vai fazer que ele tenha menos formas de ação para cima do mundo político. A gente vê o Lula seguindo aí numa marcha muito consistente para, nessa área, pelo menos, ele consolidar o poder dele, STF e PGR. Porque no legislativo é complicado. Nos últimos 20 anos, o legislativo avançou muito, muito para cima da presidência, e ele está garantindo isso aí porque no legislativo está mais complicado. É. Olha, e é curioso porque o Dino, ele é um ministro muito popular, né? As pessoas gostam bastante do Dino, quer dizer, a parte que apoia, né? Como ao mesmo tempo ele também é muito atacado, por ser essa figura, como você mesmo disse, política muito forte, né, Madalene? Só que um ponto, e aí até quem gosta bastante do Flávio Dino fala, que é a questão da questão do gênero, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Porque se isso se confirmar, teremos apenas uma mulher
no Supremo Tribunal Federal. Dos 11 ministros, apenas uma mulher. Você, como mulher, como é que você vê essa escolha de Lula? Que impacto pode ter isso politicamente para Lula, que foi eleito com o apoio das mulheres, né? E que, de certa maneira, isso não tão explícito, mas de trazer a questão da valorização da mulher nos lugares de poder, nos discursos de Lula e de seus apoiadores? Olha, Fabíola, eu vou vir com uma placa, eu avisei, porque você é testemunha. Eu falei desde o início que isso era só da boca para fora. Desde o início. Governo que vem glamorizando primeira-dama é que vai dar marretada em mulher que quer espaço de poder de verdade. Eu estou falando isso há muito tempo. Eu cheguei a escrever um artigo em um livro que tem várias mulheres da política, tem empresárias. É um livro que chama Princesas de Maquiavel, da Juliana Fratini, faz uns 2 anos. O nome do meu artigo é Jogar Pedra na Geni é o esporte mais democrático da política. Nós temos um mundo político que ele está num nível, numa briga entre quem grita mais e quem se comporta de um jeito mais porco em público. É um tipo de coisa, por exemplo, 15 anos atrás, ninguém imaginaria que pessoas com comportamento público do Nicolas Ferreira e do André Janones pudessem ser levadas a sério. Aliás, nem o próprio Jair Bolsonaro, que tinha um público militar, era levado a sério devido à forma como ele se comporta em público. Existe um grande ressentimento com as mulheres no espaço público. Por quê? Durante milênios, o espaço público foi exclusivamente masculino. Nós passamos a admitir a ideia da mulher ocupar o espaço público em condição de igualdade não faz 100 anos. É só com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, em parte dos países do mundo, a mulher passa a ocupar o espaço público. Então, dobra a competição. Dobraram as vagas? Não, não dobraram as vagas. Isso significa que a gente chega agora numa geração em que tem duas realidades. Primeiro, se ele quiser ter uma mulher ao lado dele, ele não pode ser assim o maior lixo da humanidade. Ele tem que ser, pelo menos, alguma coisa de bom ele tem de ter. E que não era uma realidade antes, porque a mulher não tinha como se sustentar. E muitos homens que são medíocres não vão ter o que eles acham que é dele de direito como posição profissional, porque a concorrência aumentou. Esse ressentimento social, se bem manipulado, ele é um ativo político muito forte, muito efetivo. Porque o homem que tem ressentimento com mulher, socialmente isso não é mais aceito na maioria dos países, ele se manifestar assim. Mas se ele fingir que é por causa de política, aí ele pode. Então a gente vê que os ataques do bolsonarismo, do lulismo menos, mas da militância da Janja muito, eles são ataques misóginos mesmo. Então, assim, você fala uma coisa de que você discorda, eles te respondem com um meme de sexo oral, ou se a militância da Janja com um meme de calcinha suja. Isso foi liberado nesses espaços. E essa militância é muito mais fiel do que mulher, porque mulher é uma militância crítica que vai querer espaço. Essa militância que eles conquistam batendo em mulher é uma militância que não vai te questionar politicamente se ela puder colocar para fora essa podridão e atacar mulheres. Então, esses são grupos que, na era das redes sociais, eles são muito valiosos politicamente, e mulher passa a ser um grupo não tão valioso, Fabíola. É mais valioso a mulher sendo atacada do que a mulher como aliada. É a realidade em que a gente está, infelizmente. E as mulheres precisam se tocar disso para se reposicionar em exigir espaços, que por enquanto não tem acontecido.